Olá! Bem-vindos ao nosso podcast Rask Conexão. Nosso primeiro podcast, estamos recebendo a Isabela Rezende Zuccari. A Isabela, ela é advogada, encarregada pelo tratamento de dados pessoais, o DPO, e pós-graduanda em Direito Digital pela UERJ, em parceria com o Instituto de Tecnologia e Sociedade, ITS Rio. Bem-vinda, Isabela. Obrigada pela sua parceria com a Rask. Obrigada, Silvia. Quero agradecer imensamente esse convite. Me sinto lisonjeada de fazer parte do podcast. Espero aí estar à altura, que a gente possa contribuir e conversar bastante. Que bom. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Começando aqui da proposta, que quando nós entramos em contato com você, a proposta que a gente sugeriu para falar da internet e as interações e relações das crianças e dos adolescentes. Quando a gente fala isso, uma coisa tão abrangente, né, tão grande. E aí pensamos em dividir isso em dois tópicos. Falar um pouquinho sobre a internet para o lazer e a internet para educação. Combinado? Combinado. Foi isso mesmo que a gente pensou, né? Até porque é um assunto, falar de internet hoje em dia, meu Deus, abrange tantas tecnologias, tantas situações que estão acontecendo no mundo. Então, essa é a nossa proposta, de fazer essa divisão mesmo. Ok. E aí uma pergunta muito forte pra gente aqui. A internet é uma terra sem lei? A gente pode falar que essa afirmativa, ela é verdadeira? Olha, não. Que bom. Que bom, né? Nós temos, a internet, ela não está num vácuo de legislação. Existem leis que protegem não só no âmbito da internet, mas a criança e o adolescente. Então, vale a pena a gente conversar e lembrar da nossa própria Constituição Federal, que protege a criança e o adolescente, o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, o próprio Código de Defesa do Consumidor pode regular algumas situações de consumo, né? Falando da internet em específico, a privacidade é um direito fundamental, né? Hoje em dia a privacidade está no rol de direitos fundamentais. Então é importante a gente trazer isso. Existe a necessidade de regular mais situações na internet, exatamente por ser uma coisa muito abrangente? Existe, isso já está acontecendo, a gente vai falar mais sobre isso. Mas não é uma terra sem lei, isso a gente pode falar com segurança. Nós temos dispositivos legais onde a gente pode cobrar do Estado, dos atores na sociedade, uma proteção da criança e do adolescente online. Então nós temos autoridades que cuidam disso. Sim, o próprio Ministério Público faz um papel importante, né, nessa fiscalização, mas trazendo mais para o âmbito da internet, a gente tem a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que veio junto com a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa autoridade, inclusive, como exemplo, tem uma decisão recente, salvo engano, de junho de 2023, onde ela faz uma fiscalização sobre o aplicativo TikTok e o tratamento de dados pessoais das crianças. Então, nessa nota técnica, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados verificou a necessidade de revisar os mecanismos de verificação da idade. Então, quando a criança, adolescente vai mexer no aplicativo, se existe mecanismo de verificação da idade suficiente para que menores de 13 anos não acessem o aplicativo. Então, a própria Autoridade Nacional fiscalizou isso e pediu para que o TikTok revisasse esse mecanismo, realizasse também um relatório de impacto de proteção de dados, ou seja, mapear os riscos do uso desse aplicativo do TikTok pelas crianças. Então, existem autoridades e nós temos leis, então, nisso, acho que a gente não está tão desprotegido. E falando do TikTok, que traz uma sensação de que é só uma brincadeira inocente. É. E pode não ser só isso, ter Sim. algumas coisas
importantes por trás Sim. do acesso e da exposição. Isso, a exposição é uma situação muito alarmante, né? A gente se preocupa muito como as crianças utilizam o aplicativo e o design do próprio aplicativo, das redes sociais, ele é feito de uma maneira maliciosa, no sentido de deixar cada vez mais viciado na tela, a própria maneira de descer e ver mais informações e a velocidade que isso aparece. O design da aplicação ele é pensado para manter você ali, utilizando a rede social. E quando a gente fala de criança e adolescente, pessoas em desenvolvimento, a parte da cognição, isso tudo tem uma relação. Sem contar no conteúdo que está compartilhando, né? Às vezes tem acesso a conteúdos que não são apropriados para a idade. Certo. Pensando aí na perspectiva do uso da internet para a educação, qual que é o panorama atual que nós temos hoje no Brasil? A gente teve recentemente nesse ano, foi em janeiro, uma lei nova que é a Política Nacional da Educação Digital. E eu acredito que, assim, pelo que eu li e pelos materiais disponíveis a respeito dessa lei, é uma lei que vai agregar bastante. Porque ela traz 4 eixos fundamentais sobre a educação digital brasileira. Falando sobre inclusão digital, educação digital escolar, capacitação e especialização digital, pesquisa em desenvolvimento de tecnologia, porque assim, nós pensando nas tecnologias disponíveis que a gente consome, muitas vezes são outros países que desenvolvem essas tecnologias. A gente tem no Brasil um pouco defasado de profissional dessa área, né, especializado, estrutura para desenvolver tecnologias novas. Então, a educação é o pontapé inicial para a gente deixar os jovens capacitados com letramento digital, inclusive formar professores, né, professores que tenham esse conhecimento, trazer competências necessárias que vão dar empregabilidade para aquele jovem, para que ele entre no mercado de trabalho, né? Você imagina, há muito tempo atrás, quando substituiu a máquina de escrever por computador, né? Então, hoje em dia, uma criança ou um adolescente saber mexer em hardware, saber mexer em tablet, em computador, não é uma coisa supérflua, é uma questão de inclusão, né? Saber mexer, entender, usar de forma crítica, ter bom senso, é muito importante. Então, eu acho que essa lei, dentro desses 4 eixos que eu comentei, existem estratégias prioritárias que vão direcionar por onde começar, né? E a gente tem sempre a situação orçamentária, né? Então, ela saiu em janeiro de 2023. Eu estou esperançosa de ver os próximos passos. Aqui nós vamos falando muito sobre o nosso foco adolescente e crianças, mas falando sobre a educação digital, como vai melhorar para os adultos também a educação, a inserção de novo em estudo, em cultura, e não apenas em navegar por navegar, né? Uma notícia muito boa. Uma notícia ótima. Eu acho que com a situação da pandemia e o Covid, as coisas deram uma potencializada no âmbito digital, né? Então, a situação que nós passamos com a pandemia fez com que tivesse ensino à distância, consumo à distância aumentou muito mais, lojas físicas fecharam, e toda essa migração do mundo físico para o mundo digital, existe uma necessidade de uma educação digital não só das crianças e dos adolescentes, mas nossas, né, dos adultos, dos idosos, que muitas vezes caem em golpes, que também é um assunto interessante para a gente conversar já já. Então, muito importante. E eu li algumas coisas que você me mandou aí, e tem algumas publicações falando sobre a participação efetiva dos professores, que eles são requisitados não só pelas crianças, mas pelos próprios adolescentes, porque os adolescentes
eles estão numa fase que, como eles mexem bastante, então às vezes eles acham que eles não precisam de um auxílio de um profissional, ou de um professor, dos pais, enfim. Mas há estudos aí de porcentagens significativas, né, da busca pelo auxílio de um professor ali no trabalho com eles, no acesso à internet. Eu comentei com você, né, a gente compartilhou alguns materiais que depois a gente pode até disponibilizar para o pessoal. Ótimo. Que é interessante a gente entender como a gente pode aproveitar desse acesso à informação para poder conscientizar eles, né? Então, o professor, ele tem um papel de instruir. Então, muitas vezes as crianças e adolescentes acabam procurando, e aí a gente está falando de diversas situações em escolas particulares, em escolas públicas, em universidades particulares, em universidades públicas, e é importante que tenha essa capacitação do docente. Inclusive, esse é um item. A gente teve recentemente o relatório de monitoramento global de educação da Unesco, de 2023, e ele fala sobre os desafios e condições para que a educação seja uma ferramenta, que a tecnologia seja uma ferramenta para o uso de todos, né? Então, quando ele comenta dos desafios da educação, a gente fala sobre o desafio da igualdade e inclusão, a dificuldade de acesso, principalmente de grupos rurais, né? Quando a gente fala de qualidade, é ter conteúdo adequado, porque assim, a internet, você pode achar vários conteúdos, e como você vai saber qual conteúdo realmente está te preparando na parte do ensino. E a eficiência na educação, a parte da alocação dos recursos. E eu acho que nisso, aquela lei nova de janeiro agora, que é a Política Nacional de Educação Digital, ela vai direcionar alguns recursos. Nisso eu tenho essa expectativa. Quando a gente fala de condições de ter uma educação com tecnologia, participativa, a gente fala da necessidade de trazer o acesso igualitário. Então a gente tem que pensar nesses diferentes contextos, né, dessas crianças, adolescentes, onde estão. Imagina o Brasil, uma extensão territorial gigante, cada estado tem uma característica muito específica, uma necessidade, então é interessante a gente olhar para isso, né, não tem como a gente generalizar. E pensando principalmente na capacidade docente satisfatória, né, então os professores terem um treinamento adequado para que usem a tecnologia de forma eficaz, para instruir. E aí, nisso, eu acho que naquela pesquisa que a gente estava conversando, fala sobre a busca da criança e do adolescente pelo professor, inclusive no aspecto de aplicativos de redes sociais, né? Então, às vezes, não vamos falar disso com calma, mas imagina a criança publica uma foto, manda uma foto, e aí às vezes ela está numa situação ali de exposição, onde ela não se sente confortável, onde ela não sabe o que fazer. Se ela falar com os pais, ela vai levar bronca, ela procura o professor. Então, é interessante que o professor tenha uma noção dessa tecnologia, de como instruir, principalmente se tiver a necessidade de algum acompanhamento psicológico, quando a gente falar de cyberbullying, né, ou de situações mais extremas. Então, o professor tem um papel muito importante. Tudo isso que você está contando para a gente são coisas muito importantes para melhorar as condições, como você disse, em todos os níveis. Isso, acesso igualitário. Né? Acesso igualitário. Esse é um das situações que esse relatório da Unesco traz, né? Porque é isso, sem contar não só a estrutura física da escola, mas o próprio sinal da internet. Existem locais muito afastados que não têm o sinal da internet. Então, é uma questão de infraestrutura também de telecomunicações, né? De como o Estado pode prover sinal, acesso à internet. A gente tem muitas discussões hoje em dia sobre esse assunto, né? Ainda pensando na educação, quais seriam os outros desafios que você poderia apontar pra gente aí? Olha, pensando que a gente está gravando isso em outubro de 2023, né, que eu reforço muito que as coisas hoje em dia, cada dia uma notícia nova, mas hoje no Brasil e no mundo a gente está numa corrida regulatória de inteligência artificial, né?
A IA veio para ficar, não tem como a gente lutar contra isso, então é mais uma vez aprender a utilizar, identificar os riscos, as situações que podem ocorrer. Então, nessa corrida regulatória, a gente vê aí as notícias dos países procurando trazer uma orientação sem engessar a inovação e tecnologia, né? Então, inclusive o Brasil está tendo uma discussão legislativa, teve um comitê de discussão de inteligência artificial hoje, inclusive, sendo discutido, que quem apresentou, quem conversou também foi o Marcos Pontes, que eu falei daqui de Bauru, né? Nosso astronauta. Então, é uma matéria que está sendo muito discutida. Por exemplo, na Austrália, eles estão conversando sobre ter um framework, um modelo nacional para uso de inteligência artificial na educação. Porque vamos usar, como por exemplo, o ChatGPT, né? O ChatGPT não é uma ferramenta essencialmente de busca, é uma ferramenta de interação, criatividade. Então, eu brinco, quando eu converso isso, estou até denunciando a minha idade, mas a gente ia na biblioteca pesquisar as coisas, né? Ia lá, tinha tempo de ir na biblioteca, pegar o livro, ver a tarefa que tinha que fazer. Hoje em dia, com a internet, né, qual que é a credibilidade do que você está vendo, né? O que é real, o que não é. Então, existe um impacto no ensino sobre isso, né? Sobre ter conteúdo verídico e realmente que instrua. Então, tem países como a Austrália, que eu mencionei, que já estão olhando para isso. E eu acho que também o Brasil vai nessa direção. A gente pensar os impactos da inteligência artificial na educação. Aí, Isabela, sobre o lazer, vamos um pouquinho falar sobre lazer. Quais são os principais usos que nós temos agora, que a gente vê na rotina dos nossos jovens? Olha, eu acho que o que mais, além das redes sociais têm um grande uso, a gente mencionou o TikTok agora há pouco, mas a gente tem os jogos, né? Jogos, metaverso, essa realidade virtual, então existe esse uso recreativo, né? O uso para lazer. Tem brinquedos hoje em dia que vêm com a internet das coisas, e aí a gente entra num outro âmbito de privacidade, mas brinquedos que vêm com uma tecnologia que ele coletam dados do que está acontecendo ao redor da criança. Então isso é uma preocupação também em relação à privacidade. Nós temos diversos usos. E isso, mais uma vez, salientando, existe uma grande importância da criança e do adolescente interagirem com a internet no sentido de lazer. Não tem, eu acho que ter uma posição no sentido de que demonizar a internet como algo negativo e tudo mais, eu acho que não é o caminho. O caminho é a gente instruir, a gente estar mais presente nesses usos de lazer, no uso da educação, né? É mais nesse sentido quando a gente fala da internet no lazer. Isabela, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esses riscos do uso da internet para o lazer. Tá. Então, até comentando, a gente estava falando sobre estudar alguns materiais, eu dei uma olhada em alguns documentos para trazer aqui dados, né, e trazer informações mais robustas. E aí eu encontrei um documento da OCDE de 2011, 12 anos atrás, que fala sobre os riscos da criança online. Eu achei interessante porque ele elenca, ele meio que categoriza alguns riscos. Por exemplo, risco sobre conteúdo. Então, quando a criança está exposta a discurso de ódio, desinformação, conteúdo que incentiva a violência, automutilação, conteúdo que é inadequado para menor de 18 anos. Então, esse é um tipo de risco. Outro tipo de risco de conduta. Aqui a gente pode falar sobre o cyberbullying. E o bullying tem uma lei no Brasil, né? A gente tem aí, mais uma vez, não estamos num vácuo legislativo, a gente tem uma lei que fala sobre o bullying, que é essa intimidação sistemática, né? De como isso pode prejudicar, principalmente a parte psicológica da criança e do adolescente. E aí existe o cyberbullying, que é essa intimidação sistemática na internet. Então, nesses grupos, às vezes
grupos de jogos ou grupos que o pessoal acaba compartilhando alguns assuntos específicos e a criança pode sofrer essa intimidação sistemática, né, por vários agentes. Outro tipo de risco de contato. E esse risco de contato, eu acho legal a gente falar sobre ele. Que existe uma nomenclatura hoje que fala grooming, mas a gente pode falar sobre aliciamento, assédio, chantagem. Então, por exemplo, um adulto que está na internet e aí ele faz uma conexão emocional com uma criança online. E aí ele pode assediar, ele pode pedir uma série de coisas, né? Inclusive ocorreu abuso sexual. Então é interessante os pais estarem de olho com quem as crianças e adolescentes estão interagindo na internet. Isso é uma preocupação muito grande, né? Outro tipo de risco de consumo. Aqui entra a parte dos golpes, né? A gente tinha comentado sobre phishing, entre outros golpes. E como é sutil isso. Super. Como os acessos, a navegação vai direcionando a isso e vai pescando a sua informação, o seu interesse por aquilo que você está buscando. Exato. Né? De uma forma muito sutil. Né? Nós adultos caímos, imagina para uma criança e um adolescente que está ali interagindo, né? Então, a gente fala até mesmo do golpe do Pix, né? A gente estava comentando anteriormente, mas esse risco de consumo está ligado a uma coleta de dados, seja, por exemplo, o golpe é para coletar algum dado seu, né? Para te direcionar para alguma interface maliciosa ou publicidade direcionada. Então, aqui a gente toca um pouquinho na proteção de dados, que é assim, cada vez que a criança ou adolescente expõe mais informações pessoais na internet, é como se ele estivesse traçando um perfil dele, né? Nem a gente brinca que a gente fica buscando muitas vezes uma coisa no Google e de repente aparece um anúncio exatamente sobre o que a gente falou. Então imagina como isso pode manipular a criança, esse marketing direcionado pode manipular. E a gente tem no cenário de jogos online, onde existe um consumo grande, é um mercado grande, né? Então, às vezes, nisso pode ter uma manipulação. Então, quando a gente fala desses riscos, eu acho que ele acaba linkando com essas preocupações, quais medidas a gente deveria tomar em relação a isso, né? E esse relatório da OCDE, ele traz algumas medidas, tanto para os pais, como para que a gente possa cobrar os outros atores, o Estado, né, a educação. Então, uma conscientização dos riscos, isso é muito interessante, né? A gente precisa desmistificar, criar um diálogo aberto com eles, trazer a criança e o adolescente para participar, para ter voz ativa, para que a gente entenda o que está acontecendo com eles. A importância da educação. A importância, mais uma vez, a figura do professor que a gente comentou anteriormente, né? A parte da criação de linhas diretas para denúncia de abuso infantil, isso é muito interessante, para que saiba procurar, né, se estiver acontecendo alguma coisa, com quem falar. Promoção de tecnologia de segurança, que tenham filtros de conteúdo, aí a gente pode linkar com aquela situação do TikTok, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aqui do Brasil, fez uma fiscalização no TikTok, que o TikTok tem um mecanismo insuficiente para verificar a idade. Né? Então, ter tecnologias de segurança, promoção da educação digital, aí a gente linka com a nossa nova lei, né, a Política Nacional de Educação Digital, a importância da gente trazer esse letramento, ensinar as pessoas, né? E criação de regulação. Então, assim, a gente não é uma terra sem lei, mas a gente ainda precisa de novas regulações e governança em relação a esse assunto. Porque é aquilo que a gente conversou anteriormente, né? A internet, ela tem muitos pontos positivos também. Ela é um lugar de inclusão, né? Ela é um lugar de recreação, de interação, de aprendizado. A internet pode se tornar uma facilitadora de direitos, quando a gente fala de acesso à educação, desses lugares mais afastados poderem... A gente estava falando, você comentou anteriormente, do adolescente ter que se locomover por uma grande distância, da impossibilidade disso para ele ter acesso. Então, se ele tiver acesso nisso na casa dele ou num lugar, né, numa estrutura que tenha a internet, então isso é muito importante. E aí,
criança e adolescente são pessoas em formação. Então a gente tem que pensar nesse direito de espaços de experimentação, onde eles possam se descobrir. Então, por isso que é interessante essa participação da sociedade em instruir eles, né, dos pais, dos professores, das pessoas ao redor. E a responsabilidade, né, dos pais, dos responsáveis, dentro desse processo de acesso. Sim. Aí tem um papel muito importante dos pais, né? A gente pode pensar em várias situações que os pais podem participar ativamente disso. Então, trazer diálogo aberto é o que a gente fala, né? O mais importante é poder conversar com a criança e com o adolescente sobre isso. E aí a gente, quando o adolescente e a criança se sente ouvido, ele pode trazer situações que ele não falaria, que ele procura o professor ou outras pessoas, né, para não levar bronca. Então, trazer esse diálogo aberto. Outra situação importante que a gente estava conversando outro dia é sobre o tempo de tela, né? Como que essas redes e tudo isso, ele é construído para a gente ficar cada vez mais olhando para a tela. E isso tem um impacto negativo, o tempo de tela tem um impacto negativo no desenvolvimento da criança, né? A parte da cognição, do tempo de atenção, né? Mistura até um pouco, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas na ansiedade da notícia, a velocidade das coisas, né? Eu percebo que hoje em dia tem crianças muito impacientes, né? Exatamente porque ela está tão acostumada com a velocidade da interação com a rede social. Então, é legal que os pais possam fazer uma supervisão sobre isso. Vai brincar no celular, vai jogar durante uma hora, tudo bem. Depois vamos fazer uma atividade ao ar livre, vamos pintar, vamos ler um livro, ficar longe da tela, né? Então, para que o desenvolvimento não fique prejudicado, né? Isso é legal. E quais os principais cuidados que temos que adotar, além desses que você colocou aí? A gente tem mais alguns cuidados que você tem uma situação super interessante que eu converso com amigos e amigas que têm filhos, né? É a exposição que a gente faz das crianças e dos adolescentes nas nossas redes sociais, né? Isso tem uma nomenclatura que estão usando fora do Brasil que chama sharenting, que é share, de compartilhar, e parenting, né, que são pais. E aí tem o overshare, que é você compartilhar demais. Eu acho que tem muitos adultos que quando compartilham, eles não têm consciência de como isso pode prejudicar a criança, de como isso pode prejudicar o adolescente. Não apenas pela exposição. Não exposição apenas pela exposição. Então, exatamente por, às vezes, a rede é criada de uma forma para a gente postar cada vez mais e se expor cada vez mais. Então, a gente tem um problema aí da coleta de dados pessoais que rola solta. Mas a gente precisa se preocupar com isso, porque muitas vezes a gente posta foto, criança tomando banho, criança brincando na praia. E aí, esses conteúdos podem ser usados por terceiros de uma forma maliciosa, e isso, infelizmente, é uma realidade muito forte, né? Então, dizendo de uma maneira bem, sim, amena, né? Porque isso é uma coisa muito preocupante. Então, chamar os pais para pensarem sobre isso, né? Existe a necessidade de compartilhar? Tô postando uma foto aqui, aniversário do meu filho. E se você só compartilhar no grupo da família? Né? Se você só mandar para os seus amigos que você quer que vejam, não postar numa rede social, expor a criança. Inclusive quando... Que não garante que não vai expor, porque algum parente pode até expor. Exato. Né? A gente tem muito essa situação, isso é uma coisa interessante para a gente alertar a criança e adolescente também, e os adultos. Quando a gente envia uma foto, a gente não tem mais controle sobre aonde essa foto vai parar, para onde ela vai, né? Então, isso é preocupante. A gente não sabe como uma foto hoje pode prejudicar essa pessoa em formação daqui 15 anos. Sim, pode ser até profissionalmente. Então, vai procurar uma vaga de emprego, né? Tá num momento decisivo ali, numa entrevista. E aí, quando vão fazer uma checagem, vão pesquisar a vida da pessoa, tem uma foto
numa situação que prejudica ela, que nem foi ela que postou, nem foi ela que escolheu, né? Inclusive, eu tinha comentado com você que tem um comentário geral do Comitê de Direitos da Criança, que é uma resolução que, inclusive, o Brasil é signatário, e ele fala, um dos pilares aí, isso saiu em março de 2021, fala sobre a necessidade de envolver as crianças nas tomadas de decisão que afetam suas vidas no âmbito digital. Então, é coisa que o pai e a mãe não pensam, né? Às vezes de perguntar para a criança se ela quer que saia a foto dela desse jeito, né? Inclusive, eu vi uma pesquisa, estava assistindo uma aula e teve uma pesquisa que estava falando sobre o comportamento das crianças e adolescentes. E principalmente a criança, pensando nas redes sociais e nessa era de vigilantismo, de câmeras o tempo todo, que as crianças muitas vezes se comportam como se estivessem sendo filmadas. E isso, poxa vida. Como isso influencia no comportamento da pessoa? Né? Você imagina no desenvolvimento da pessoa, né? Então, e é isso, assim, os pais filmam, posta uma selfie ou posta aqueles vídeos que ficam 24 horas na rede social, né? Nem sempre isso é positivo. Então, é interessante, principalmente quando a criança começa a interagir com os pais, questionar se ela quer que poste, não quer que poste, conversar sobre isso com ela. Porque muitas vezes, se isso não é falado com um certo cuidado em relação aos pais e às crianças, a criança pode achar que tudo bem ela tirar uma foto e mandar para outro adulto. E aí a gente entra naquela parte de aliciamento, de possibilidade de assédio, né? Então, cuidado para não banalizar esse compartilhamento de dados pessoais, de informações pessoais dessa forma, né? Isso é interessante. É um pouco na contramão do que está tudo rolando, né? Redes sociais, cada vez mais as pessoas querem se sentir conectadas, mas existem formas de você se sentir conectado com senso crítico. E isso a gente tem que desenvolver na criança desde o começo, a gente tem que buscar para nós. A gente falou, educação não só para criança, mas para adulto também. Exatamente, o bom senso que passa pelos pais para depois orientar essas crianças para ter o bom senso quando se fala de redes, né, que depois, como você falou, não tem mais controle a partir do momento que você lança numa rede uma informação, um texto, uma imagem, seja o que for. Teve um caso recente de uma mãe que postou a foto, um vídeo dela com a filha dela na praia. E, assim, dava para ver que era um momento de descontração, né? E esse conteúdo, principalmente essa imagem da criança na praia, com roupa de banho, foi usada para, né, pornografia infantil. Então, isso é uma situação que a gente tem que conversar sobre isso. Isso tem que fluir, a gente tem que estar consciente que isso acontece, né? Não é postar a foto na ingenuidade de que todo mundo que vai ver a foto vai pensar coisas legais. Pensar aquilo que você pensou no momento que você postou, né? No momento que você postou, você estava ali, alegre, querendo compartilhar, mas nem sempre quem vai acessar esse conteúdo vai estar na mesma intenção. Bom, Isabela, gostaria que você deixasse aqui pra gente, se tem mais alguma coisa para falar, ou deixar aqui pra gente alguma mensagem. Eu agradeço super o convite, assim, eu espero que a gente tenha conversado sobre assuntos que repercutam de uma maneira positiva para quem assistir isso. Vou também disponibilizar alguns conteúdos que a gente já tinha trocado, né? Ótimo. A gente disponibiliza os links para o pessoal, quem estiver interessado em ler, até conteúdos específicos para criança. Tem um gibi da Turma da Mônica que fala sobre proteção de dados pessoais, é muito legal. Então, vamos disponibilizar esse conteúdo. Também deixo à disposição quem quiser me procurar para conversar. Isso é um assunto importante, a gente não pode deixar de falar sobre isso. E agradeço, obrigada. A gente que agradece, em nome da RASC, muito obrigada mesmo
pela sua participação, por tantas informações importantes que você deixou pra gente hoje. Ah, que isso. Okay? E até o nosso próximo podcast Rasque Conexão.